Olá galera, aqui é o JP e agora a gente vai dar sequência ao nosso estudo de funções orgânicas, dessa vez estudando a função éter, ok? Talvez você já tenha ouvido falar da função éter no seu dia a dia, ou mesmo da palavra éter no seu dia a dia. Muitos jogos, às vezes histórias, inclusive quando a gente vai pensar um pouco na constituição do universo, da matéria. Antigamente falava-se, lá na Grécia Antiga, alguns pensadores falavam de um quinto elemento chamado éter. Hoje a gente sabe que não funciona dessa forma, que não existe esse quinto elemento, mas existe de fato uma função orgânica, ok? Chamada éter. E é ela que a gente vai estudar hoje. Bom, primeira coisa para nossa função, para nossa aula de funções orgânicas, saber identificar. Então, quando eu tenho uma função éter, justamente quando eu tiver um átomo de oxigênio entre carbonos. Preste atenção aqui. Eu tenho carbono, oxigênio, carbono, ok? Essa daqui é a função éter. E o que vale lembrar aqui dentre as funções que a gente já estudou até agora? Esse oxigênio, por estar no meio da cadeia carbônica, é um heteroátomo. Assim, cadeias carbônicas com função éter são cadeias do tipo heterogêneas. Importante informação para a gente guardar, ok? Bom, com relação às suas propriedades, éteres em geral são pouco polares, por isso são praticamente insolúveis em água. Então, o que acontece? Como eu tenho o oxigênio que está no meio da cadeia carbônica, eu não consigo fazer com que tenha uma diferença de dipolo muito grande. Assim, eu não tenho moléculas tão polares. Tem uma polaridade, mas é extremamente baixa comparado com outras substâncias que a gente já estudou. Assim, eu tenho compostos que não têm uma polaridade semelhante com a da água e, consequentemente, não são solúveis em água. Eles também são extremamente voláteis e altamente inflamáveis. Lembre-se que volátil é a volatilidade e a facilidade de uma substância passar do estado líquido para o estado gasoso. Cito aquele exemplo, já comentei com vocês, de você pingar uma gota de água e uma gota de álcool no seu braço, de álcool de cozinha, por exemplo. O álcool, o etanol, vai evaporar muito mais rápido do que a água, porque ele é mais volátil. Se eu comparo agora éter, a função éter, função álcool e água, dos três, éter é o mais volátil, ok? Então, ele passa para o estado gasoso com uma facilidade muito maior do que esses dois outros compostos, certo? Também são extremamente inflamáveis. Então, assim, por ser volátil, eles se espalham no ar muito fáceis, assim pegam fogo muito fácil, ok? Então, cuidado com isso, porque em algumas questões ele traz essa inflamabilidade dos éteres, ok? Eles também têm um odor forte e, em geral, é agradável. Como que a gente dá um nome para uma função éter? Então, pegando aqui o nome IUPAC, nomenclatura oficial, o que a gente vai fazer? Nós vamos considerar o oxigênio e vamos ter que dividir a cadeia em duas partes. Então, a gente vai ter que analisar o que está de um lado da cadeia, de um lado do oxigênio e do outro lado do oxigênio. Assim, a gente tem que contar os carbonos. A parte que tiver menos carbonos, menor número de carbonos, eu vou colocar aqui a quantidade desses carbonos com a terminação oxi. Depois eu pego a maior parte, vejo a ligação entre os carbonos dessa maior parte e, por fim, coloco a terminação o, ok? Essa é uma nomenclatura um pouquinho diferente das que a gente está acostumada e merece especial atenção e cuidado. Como nome usual, o que a gente vai trabalhar aqui? A gente adiciona a palavra éter, analisa o que está ligado no carbono de cada lado, então considero como radicais de um lado e de outro, e coloco a terminação ico, ok? Vamos então nomear alguns compostos para a gente praticar, ok? Trouxe aqui duas possibilidades de você enxergar esse éter dessa forma ou dessa. Perceba que as ligações estão, os átomos estão satisfeitos com a quantidade de ligações que eles estão fazendo.
Então eu tenho aqui, ó, um carbono de um lado, um carbono do outro. É a mesma quantidade. Nesse caso não tem diferença. Então o que eu coloco? Met com a terminação oxi de um lado, met, ligação desse carbono, apenas ligações simples, terminação o. Esse composto é o chamado metóxi. Então aqui, ó, metóxi, metano, ok? Como nome usual, o que a gente encontra? Eu tenho aqui, ó, éter. De um lado eu tenho um radical metil, de outro um radical metil. Por isso, eu posso colocar como éter dimetílico ou simplesmente metílico, já que fica subentendido que eu vou ter metil dos dois lados, certo? Um detalhe importante aqui também é que a função éter está bem relacionada com a função álcool, de forma que elas são funções isômeras. Ou seja, com essa mesma quantidade de átomos, eu consigo montar a estrutura de um álcool, já trabalhamos o que é um álcool em outros vídeos, e de um éter, ok? Saber disso nos ajuda lá na frente quando a gente vai estudar isomeria. Se você ainda não estudou isomeria ou sabe o que é isso, não se preocupe, ok? Nós teremos aulas sobre isso em breve. Segundo composto para a gente nomear. Então, tenho aqui agora, ó, perceba que eu tenho um éter assimétrico, ou seja, de um lado eu tenho uma quantidade de carbonos e do outro outra quantidade. Desse lado aqui, ó, lado esquerdo, eu tenho um carbono, lado direito, 2 carbonos. Assim, menor quantidade é esse daqui. Então, ele vai ficar com essa terminação oxi, metóxi, e do outro lado, 2 carbonos, etano, metóxi-etano. Nome usual para esse éter é éter metil, desse lado, etílico, desse outro lado, ok? Talvez você encontre exercícios também uma nomenclatura assim, éter metílico etílico. Também é aceitável. Como é uma nomenclatura usual, não se tem controle assim, não é tão restrita a possibilidade do que se pode fazer no nome. Aqui agora um outro exemplo para a gente analisar. Perceba, ó, 2 carbonos de um lado, 2 do outro. Tem a mesma quantidade dos dois lados. 2 carbonos e 2 vai ficar etoxi-etano. Então, ó, 2 carbonos de um lado, com a terminação oxi. Do outro, ligação entre esses dois carbonos simples, terminação o. Etoxi-etano. Também conhecido como éter dietílico ou simplesmente éter etílico. Esse daqui talvez seja o éter mais conhecido, ok? Dos compostos que a gente tem. Especial atenção nele. Ele também comercialmente é conhecido como éter comum ou éter sulfúrico, uma vez que na preparação desse composto eu preciso fazer o uso de ácido sulfúrico. Para que ele é usado no nosso dia a dia? Primeiro, ele é um antisséptico, ok? Só que por que ele parou de ser usado? Porque, além de ser antisséptico, ele também é tóxico. Então, inalar vapores de éter sulfúrico, desse éter, faz mal para a saúde. E antigamente, um uso interessante dele é que ele era utilizado como anestésico. Então, a pessoa, ao inalar vapores desse éter, ela desmaiava, você conseguia anestesiar ela para fazer, por exemplo, uma cirurgia. Só que parou-se de usar justamente porque os efeitos malignos prevalecem sobre os benignos. Então, assim, ela faz mais mal do que bem. Assim, não convém usá-la, ok? Outro composto aqui para a gente dar uma olhada. Esse daqui. Eu tenho aqui, ó, metóxi, então, ó, menor número de carbonos de um lado, maior do lado. Esse composto aqui, benzeno, tá certo? Então, dividi a minha cadeia aqui, ó, menor número para cá, maior quantidade para cá. Esse composto é chamado de benzeno, então não segue aquela nomenclatura tradicional aqui que a gente viu nos outros, justamente porque esse é um benzeno. Ou se eu considero como radicais, tem o radical metil de um lado, radical fenil do outro, porque estou emendando direto no benzeno. Então, esse é o éter metilfenílico, ok? Por fim, para a gente analisar, essa é uma estrutura um pouquinho diferente. Perceba que tem coisa nela que não tinha nos outros. Então, aqui, o que eu vou ter? Eu tenho, ó, OH ligado em que tipo de carbono? Carbono saturado. Isso daqui é um álcool desse lado, um álcool desse lado, e aqui no meio tem um éter. Esse é um composto com mais de uma função orgânica. Por que eu trouxe ele para a gente analisar?
Não se preocupem com a nomenclatura desse tipo de composto, ok? É raro aparecer isso. Mas esse composto comercialmente é conhecido como dietilenoglicol. Na nossa aula de álcoois, que eu passei a nomenclatura dos álcoois, eu falei de um composto que ele comercialmente é conhecido como monoetilenoglicol, ok? E que causou bastante repercussão nesse ano, justamente, e no ano passado, por conta da intoxicação que algumas pessoas tiveram ao ingerir essa substância. Então, ela estava misturada em cervejas da cervejaria Baker, e ao ter contato com essa substância, que é utilizada no processo, na fábrica, mas não necessariamente como componente da cerveja, as pessoas tiveram contato com essa substância e passaram mal, a ponto de algumas pessoas chegarem a óbito, ok? Então, vale aqui ressaltar esse composto. Então, temos lá o etilenoglicol, que é um álcool, tá lá no vídeo de álcoois, e aqui eu tenho dietilenoglicol, ok? Para título de interesse, o nome dessa estrutura, o nome oficial seria 2-hidroxi-etoxi-etan-2-ol, ok? Para a gente entender esse nome. Então, eu considero assim, ó, eu tenho aqui, ó, digamos, o etan-2-ol, porque o OH está nesse carbono que eu chamo de carbono 2. E nesse carbono 1, que eu tenho tudo isso, eu tenho assim, ó, nesses dois carbonos, nesse segundo carbono está o hidroxi, que é o OH. Isso daqui é um grupo etoxi. E aqui, etan-2-ol. Mas não se preocupem, ok? É mais fácil aparecer para a gente analisar esse composto e ver as funções presentes. No caso, as funções aqui são as funções éter e função álcool, ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.